Olá, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Sou o professor Gabriel Vacarel. Comece se inscrevendo, ativando o sininho para que você não perca nenhum conteúdo aqui do canal, tá legal? Porque o conteúdo é bom demais. Quem é fiel ao canal sabe que eu não estou mentindo quando eu digo que o conteúdo é bom, tá legal? E se você é fiel ao canal, me escreve aqui embaixo. Diga aí, sou fiel aqui nessa bagaça e o conteúdo é bom mesmo, tá bom? Então vamos lá. Eu quero explicar algo que eu julgo de extrema importância para vocês, porque eu tenho visto atualmente uma crescente nas redes sociais de uma falsa compreensão a respeito do tema da intimidade dentro de um relacionamento, tá bem? É muito comum que os jovens casais, obviamente, busquem referências em casais mais experientes, mais velhos e com uma vida conjugal meio que provada, né? Testada pelo tempo. Tá aí, são experientes, é um casal bonito, bonito de se ver, estão juntos, eles inspiram certa harmonia, certo vínculo, tem uma amizade muito bonita, brincam juntos, dão risada e etc. Tem conversas sérias e tudo mais, a gente procura por esses casais e se senta com eles ali, pede conselho, às vezes os convida para ser, né, os nossos padrinhos de casamento. Ao menos foi assim que funcionou por aqui, né? E eu acho que a maioria de nós aqui, porque eu realmente não acho que tenha ninguém meio tresloucado por aqui, tá certo? Mas eu realmente acredito que o mesmo modo de pensar que eu estou expondo está presente aí na cabeça de vocês. No entanto, tem um detalhe que é muito curioso, que é o seguinte: essa perspectiva, né, da vida conjugal provada e harmônica que é demonstrada a nós, tá certo? Ela tem perdido lugar, né, na consideração dos jovens casais por aqueles casais que aparentam ter uma vida conjugal íntima, harmônica, bonita, bem entrosada e assim por diante. Só que, no entanto, essas características, apesar de estarem presentes, são meras aparências. E eu digo isso baseando-me em quê? Baseando-me no fato de que vocês atualmente têm um desafio muito maior do que há uma década, 2 décadas atrás nós tínhamos. Que é o quê? Buscar inspiração para o relacionamento em pessoas reais que estão à nossa volta e não em... aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Buscar inspiração para o matrimônio em pessoas reais que estão à nossa volta é uma realidade que estava presente há mais de 50 anos atrás, né? Depois de ali mais ou menos a década de 70, exatamente a década de 70, isso se tornou um tanto quanto difícil. Por que razão? Por um motivo muito simples. As pessoas não... Depois da década de 70, aqui na nossa cultura brasileira, passaram a deixar de se esforçar para permanecer juntas. Por um motivo muito simples. O divórcio se tornou lei, tá certo? Foi aceito legalmente em nosso país, se eu não estou enganado, no ano de 74. E isso fez com que o quê? Com que os casais se unissem, obviamente, né? Depois de a legislação permitir o divórcio, é evidente que o número de divórcios aumentou exponencialmente, né? E por um motivo simples, já apontado por Gustavo Corsão no final da década de 50. Em 1959, escreveu um livro chamado Claro Escuro, contra o divórcio, evidentemente. E ele disse o seguinte, que a legalização do divórcio, ao contrário de diminuir o divórcio, porque nós teríamos, a partir de então, um aumento da responsabilidade pela união conjugal, pela união dos cônjuges, né, no laço do matrimônio, na desculpa de que, justamente porque agora o divórcio é lei, as pessoas dariam mais atenção a quem elas haveriam de se casar, porque poderiam incorrer no divórcio, a consequência seria o justo oposto. E Gustavo Corsão tinha absoluta razão, né? Quando você tem a legalização do divórcio, as pessoas, obviamente, entram no casamento despreocupadas se essa pessoa com quem elas se casaram é a pessoa com quem elas deveriam se casar ou não. Por quê? A razão é evidente, né? Se eu posso me casar, ora eu caso, depois a gente vê. Se não der certo, a gente separa e dane-se, no fundo, né? Não tem problema nenhum.
Tá? A gente faz desse modo e acabou, tá certo? Se acabar, acabou e tá tudo muito bem. E foi esse o modo como a mentalidade da maioria das pessoas foi, né, moldado. Não é isso? As pessoas hoje se casam muito tranquilamente, pensando que o que estão dizendo é a coisa mais racional do mundo. Se não der certo, separo. Ponto. Quando não há a mais ínfima racionalidade nisso, há, na verdade, uma objetificação da outra pessoa e, veja só, a exclusão de qualquer possibilidade de verdadeiramente amar. Porque você não está se casando com outra pessoa porque você a ama, você está se casando com ela para satisfazer qualquer necessidade egoísta que você tem. E quando ela não te satisfizer mais, bom, dane-se, cada um vai para o seu lado, pronto, acabou. Ou seja, a legalização do divórcio é um problema, não é a solução para absolutamente nada. Tá legal? Não é a solução para absolutamente nada. Aí virão os espertinhos aqui com casos particulares. Mas na situação de pessoas que sofrem, né, o divórcio, na verdade, aí salva de um baita de um problema e blá 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 blá. Ora, só para tua informação, se você lesse qualquer informação que a igreja te dá, te fornece, que está disponível aí em todos os lugares, inclusive na internet de graça, pega não só o catecismo da Igreja Católica, mas o Código de Direito Canônico, tá bem? Pega lá o direito canônico na parte que fala sobre o matrimônio, tá certo? E, sobretudo, naquelas cláusulas que tratam, né, da nulidade matrimonial, que é quando aquele matrimônio é considerado nulo, ou seja, que ele nunca aconteceu. A igreja não aprova o divórcio jamais. O que ela diz é que certos matrimônios nunca aconteceram porque certos critérios para que o matrimônio seja válido não foram assumidos por aquele casal que estava, né, que está ali contraindo matrimônio. Compreendeu? Tem um detalhezinho ali, parágrafo que destaca o seguinte, olha só. Existem determinados casos em que, sobretudo no caso da mulher, ela sofre violência física. Quando ela sofre violência física, nesses casos, a separação de corpos é permitida pela igreja não como um ato de divórcio, não como uma nulidade matrimonial, mas pela defesa da vida. A pessoa corre um risco de vida, então ela pode necessariamente ali, pode evidentemente separar-se, né, ocorrer ali uma separação de corpos, cada um vai morar num canto. Ela não pode se casar com outra pessoa, ela não pode viver uma segunda união, ela não pode se casar uma outra vez, porque o matrimônio dela foi válido. Mas se ela corre risco de vida, ela não tem por que permanecer com a outra pessoa. Esse é o ponto. Ou seja, defesa da vida das pessoas, ela sempre foi prezada pela igreja. Tá? Note isso aqui. Tá certo? Então, veja só, o que eu quero dizer com isso é que os casos particulares, eles não provam, né, a falsidade do princípio, não refutam o princípio. O princípio é válido universalmente. Casos particulares devem ser avaliados particularmente. Por quê? Porque o princípio ele é válido a nível de compreensão, a nível de definição. A nível de extensão, ou seja, de quantidade, a coisa é outra. Todo princípio é válido a modo de compreensão, não a modo de extensão. Muito bem. Dito isso, voltemos aqui à argumentação, né? Vamos voltar aqui ao nosso ponto, tá bem? Qual era o ponto? O ponto era o seguinte: se você se casa pensando no divórcio, é evidente que o teu matrimônio está fracassado desde o princípio. Você não vai, né? Você está impossibilitado de ter um matrimônio feliz, porque você entra no matrimônio por motivações egoístas e você quer permanecer nele por motivações egoístas e você também quer sair dele por motivações egoístas, tá certo? Amar outra pessoa, servi-la, cuidar dela, conduzi-la ao céu, não é a tua preocupação. A tua preocupação é que a outra pessoa te sirva, te dê os bens que você quer e assim sucessivamente. No entanto, veja, a minha preocupação aqui com este vídeo não é falar especificamente a respeito dessa realidade matrimonial, mas o como nós entramos nela. Mais especificamente a respeito de um tema específico aqui, que é o seguinte, veja, o matrimônio, ele não é frustrado do absoluto nada. Existe algo que é exigido de absolutamente todos os casais antes mesmo que eles entrem no matrimônio, que é, veja só, o início do relacionamento no namoro. Um período de conhecimento mútuo, tá certo? E isso é de extrema importância, tá bem? O conhecimento mútuo. E aí você veja só. Quando os casais estão se conhecendo, convivendo com outros, pessoas estão de fato se aproximando umas das outras e conversando, existe um péssimo hábito atualmente de tornar irrelevante, veja só,
a experiência de casais verdadeiramente experimentados, tá certo? Verdadeiramente sábios, unidos, íntimos e assim por diante, que vivem numa harmonia baseada no amor, né? E assim por diante, uma união verdadeiramente profunda, pela consulta de casais que parecem, né, viver um matrimônio unido, harmônico e etc. Como assim? Atualmente, nós estamos nos deixando levar não pela veracidade das uniões conjugais, mas pelas aparências que nos são mostradas pelas redes sociais, tá certo? Quem são os nossos grandes casais influentes de então? Bom, são aqueles casais que aparecem aí por aí, na mídia, né? Nas redes sociais, etc. E aqueles que fazem maior sucesso são, curiosamente, aqueles que aparentam viver um matrimônio muito feliz porque brincam um com o outro, mas, na verdade, essas brincadeiras revelam um desrespeito muito profundo. E nós estamos trazendo para os nossos relacionamentos esse desrespeito conjugal presente nesses relacionamentos, sem ao menos perceber que isso é desrespeitoso. O que funda, dentro do nosso relacionamento, uma base desrespeitosa, que faz dificultar o crescimento do amor. Do que é que eu estou falando? Estou falando daquelas pegadinhas dentro do matrimônio que nós estamos acostumados a ver no Instagram. Não é isso? Quais são as pegadinhas? O marido tacando bolo na cara da esposa, o marido explodindo balão de tinta na cabeça da esposa, a esposa, né, cuspindo farofa na cara do marido, a esposa jogando balão de água na cara do marido, né, e assim por diante, né, um outro botando papel filme no vaso sanitário para o xixi vazar para tudo quanto é lado, ou seja, esse é um extremo de fato, mas a gente vê também. O fato é que todas essas pegadinhas que a gente vê no Instagram fundam não uma demonstração de intimidade porque eles estão rindo um do outro. Demonstra, na verdade, um desrespeito muito profundo de um pelo outro porque o outro é só um objeto de escárnio na vida de um e de outro. Nossa, professor, caramba, não precisa exagerar, talvez não seja tão assim, vamos olhar para a vida íntima desses dois. Meus caros, deixa eu dizer uma coisa, a vida íntima desses dois se baseia única e exclusivamente em fazer de um e de outro objeto de riso. Compreendeu ou não? É só isso. Eu estou falando aqui, deixa eu fazer um parêntese, de coisas que são terminantemente desrespeitosas. Terminantemente desrespeitosas. Brincar dentro do matrimônio é a coisa mais natural do mundo, entende? Mas existem certos limites que precisam ser impostos. Necessariamente precisam ser impostos. Veja, e aqui é que está o ponto da construção de um caminho que leva ao matrimônio verdadeiramente baseado no amor e na união conjugal. Que é você aprender a dizer para a pessoa que está do teu lado, que você está conhecendo, eu não gosto disso aqui. Não quero que faça isso. Isso é desrespeitoso. Isso não é brincadeira que se faça. É evidente, vocês estão se conhecendo. Se o cara continua com isso é porque ele não está nem aí para você. O que você vai fazer? Ora. Né? Tem aquele pagodinho, segue tua vida que eu vou seguir a minha, não é isso? É isso aí que você vai fazer. Entendeu ou não? Cada um vai seguir a tua vida, porque aquele sujeito já está demonstrando no início do relacionamento, antes mesmo de vocês se casarem, aí no momento que vocês estão namorando, que ele não está nem aí para você. Que ele se importa com o quê? Com rir-se de você. Com ter uma pessoa ao lado que será objeto de riso, de piadinha, objeto de prazer, né? Nos mais diversos níveis aqui. Nos mais diversos níveis. E esse é o ponto no qual eu queria chegar. Um relacionamento, para ser bem sucedido, precisa estar solidificado no amor. E os sinais que se dá no início do relacionamento é que demonstram se ele está verdadeiramente solidificado no amor ou não. Se ele se importa com respeitar você, as tuas opiniões, a tua vontade, aquilo que você deseja ou não, aquilo que você considera desrespeitoso ou não. Isso demonstra que o sujeito se importa com você. Compreende? Que ele está disposto a cuidar de você e não a te desrespeitar. Isso para ambos os lados, né? Para ambos os lados. Tá bem? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado em algo para o discernimento,
de vocês que estão iniciando um relacionamento, de vocês que estão no matrimônio também em algum nível, tá bem? Então, um forte abraço, fique com Deus. Nos vemos no próximo vídeo que sai exatamente amanhã, tá bom? Fique com Deus, um abraço e até mais. Tchau, tchau.